Hoje a reflexão será sábado para o judeu e domingo para o cristão. O Espírito Santo me levou lá em Êxodo 12, versículo 16, para mostrar com toda clareza esses 2 dias de culto. Lá Deus está dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu quero uma reunião santa no primeiro dia da semana, domingo, e no 7º dia da semana, no sábado. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Tremendo, né? Deus definindo 2 dias de adoração a Ele. E logo em seguida, ele começa a afirmar o sábado para o judeu. Não fala mais no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo. Então, ele lá em Êxodo 16, versículo 23, ele diz para Moisés: sábado consagrado ao Senhor. Êxodo 20, versículo 10, sábado, dia dedicado ao Senhor. Êxodo 31, 15, sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Êxodo 35, 2, ele repete a mesma coisa para Moisés: sábado, o dia de descanso consagrado a mim. Levítico 16, 31, sábado de descanso, Moisés, decreto perpétuo, não se esqueça disso. Levítico 23, 7, façam uma reunião sagrada e nenhum trabalho. Ele repete isso em Levítico 23, 35. Ele repete. Então, fica bem claro que Deus define 2 dias de culto, mas começa a exigir do povo judeu apenas o sábado. Fala várias vezes com Moisés, não é? Muito bem. E aí vem a pergunta: e o primeiro dia da semana que Deus mandou Moisés separar, ficou para quem? É a pergunta. A resposta vem logo em seguida. Obrigado, Espírito Santo. O primeiro dia da semana ficou para quem? Deus sempre soube, antes da criação do mundo, que Adão e Eva iriam sair do paraíso e que ele teria que enviar Jesus ao mundo. E sempre soube que o povo que ele criaria, o povo judeu, iria não aceitar Jesus. Então, com isso, a adoração a Jesus ficaria comprometida e a propagação do evangelho que Jesus trouxe também ficaria comprometida. Então, Deus, como sempre soube disso, ele é onisciente, ele sabe tudo, o presente, o passado, o futuro, ele sabe tudo. Ele então marcou esse dia de culto no primeiro dia de semana para a igreja que teria que ser criada, porque teria que haver um povo na terra que adorasse a Jesus e que propagasse o evangelho de Jesus. Então Deus, sabendo dessa recusa do povo judeu em relação a Jesus, ele separa o primeiro dia da semana. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, né? Isso está lá em Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Ele ressuscita na madrugada do primeiro dia da semana e a primeira pessoa que ele encontra é Maria Madalena. Ele ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, de acordo, mesmo dia que Deus Pai mandou Moisés separar. Porque sempre soube que Jesus ressuscitaria, segundo ordem e vontade dele, no primeiro dia da semana, não é? E, por outro lado, os apóstolos, em obediência a essa orientação de Deus, e a morte foi vencida por Jesus no primeiro dia da semana,
a vitória de Jesus sobre a morte foi no primeiro dia da semana. Então é o dia que a igreja comemora, o dia da vitória do seu Senhor sobre a morte, o dia da vitória, da nossa vitória sobre a morte também, porque nós seguimos a Jesus, então nós não temos medo da morte. Então, lá em 1 Coríntios 16, 2, os apóstolos, o apóstolo Paulo, né, começa a recolher as ofertas no primeiro dia da semana. Está lá, ele orienta a igreja a fazer isso, a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, recolham a oferta, para que quando eu chegar, não perca tempo em recolher a oferta. Eu já quero chegar falando a palavra. Muito bem. A ceia do Senhor, lá em Atos 20, versículo 7, é recomendada e feita no primeiro dia da semana. Então a igreja, em louvor, em adoração a Jesus que venceu a morte no primeiro dia da semana, começa a se reunir no primeiro dia da semana, de acordo com a palavra de Deus Pai a Moisés, lá em Êxodo 12, versículo 6. Muito bem? Então, não tem heresia nenhuma. É bíblico, totalmente bíblico. O domingo é totalmente bíblico, definido por Deus lá para Moisés, para a igreja que ainda iria nascer milhares de anos na frente. Deus é onisciente, gente. Então, você que é cristão e adora a Deus no domingo, é o culto maior nosso, é no domingo. A gente vai à igreja de manhã, adora ao Senhor Jesus e vai de noite e prega o Evangelho. E muitos se convertem. Então, você que adora e prega o Evangelho aos domingos, não é? Você está correto pela Bíblia Sagrada. E aqueles cristãos que adoram a Deus e a Jesus no sábado, como se judeus fossem, e falam que você é herege, que você é desobediente, que você é pagão, não é nada disso. Agora, se eles vão continuar, depois desse vídeo, a adorar a Deus, a Jesus Cristo, no sábado, nós não temos que julgá-los, nem dizer se eles estão certos ou errados. Quem vai julgá-los é Deus, não somos nós. Agora, se eles disserem para você que você está errado, a sua defesa está em Êxodo 12, versículo 16, onde Deus criou o culto a Jesus no primeiro dia da semana. E os apóstolos começaram a obedecer esse mandamento dado a Moisés, depois que Cristo subiu e a igreja, preparada por ele, começou a funcionar de maneira sobrenatural no mundo. É isso aí o assunto de hoje. Glórias a Deus. E não se esqueçam, o fruto do Espírito Santo sempre. Se você reagir pelo fruto do maligno, você vai ter um monte de aflições em cima de você, como Jesus disse, né? No mundo vocês terão aflições, sim, se saírem do modelo de vida plena que é dado em Gálatas 5, 22 a 23, o fruto do Espírito Santo. Um abraço fraternal a todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.